aqui na sala, quanto na minha igreja local, né? Enfim, ontem, irmãos, eu falei tanto que no final, ontem eu passei a lição e preguei também na igreja em que eu fui convidado, e meio-dia minha boca já estava doendo de tanto falar, mas foi muito bom. Estou compartilhando porque isso nunca aconteceu comigo, então, mas foi por um bom motivo. Foi para um bom uso da língua, da palavra. E eu quero, irmãos, compartilhar aqui convosco a tela. Só um instante. A sua imagem ainda não aparece, viu, Ivanilson? Eu estou naquele. Naquele sistema, né? Isso. É. Então, eu tenho aqui o outro login aberto. Eu estou no celular, aí tá para ver a minha imagem. Ok? Irmãos, está aí na tela, né? Nós vamos falar hoje sobre o perigo das suspeitas. Eu queria, irmãos, mais uma vez, para que nós orássemos. Tá bom? Então, eu vou me ajoelhar aqui, para quem puder me acompanhar. Querido e amoroso Pai que estás no céu, louvado e exaltado seja o Senhor para todos sempre. O nosso pedido, Pai, é simples, é que o Espírito Santo seja o nosso condutor nesse estudo dessa manhã. Ele venha falar ao nosso coração, à nossa mente, venha iluminar, Pai, a nossa mente. Que essa mensagem, ela venha para esclarecer e venha, Pai amado, para nos dar a capacidade de enxergar coisas que a gente talvez não tenha visto até agora, Pai. E que o Espírito Santo não deixe que o nosso coração endureça, mas ele possa ser quebrantado, para que nós possamos buscar cada dia moldar caráter igual de Cristo. Que o Senhor, Pai amado, me use, abençoe os irmãos que estão na audiência, que o Senhor esteja com cada um de nós, dando atenção, dando sabedoria e nos guiando, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, Amém. o perigo da suspeita, né? Nós estamos fazendo uma série, eu intitulei essa série de O Perigo da Língua, né? Essa série, ela continua, ok? Ela não acaba aqui. E se Deus nos permitir, quem sabe numa próxima oportunidade a gente conclua essa série, ok? Então, eu quero iniciar lendo o texto de Tiago, capítulo 4, verso 11. Diz: Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, ele fala mal da lei. Então, Tiago, ele é bem claro, irmãos. No capítulo 3, nós vimos lá no primeiro sermão, ele começa a trabalhar, no capítulo 3, o aspecto da língua, né? Do homem, que é o varão perfeito, que refreia a língua. E no capítulo, ele trabalha bastante, no verso 2 ao verso 12, e no capítulo 4, ele novamente faz uma exortação para a sua igreja, né? Irmãos, não faleis mal uns dos outros. E ontem, irmãos, eu quero fazer uma breve recapitulação aqui, onde nós falamos do perigo da maledicência. E nós vimos que a maledicência é falar mal, é denegrir. Existem várias definições, né? Falar mal, caluniar, difamar, denegrir, falar de forma injuriosa, falar com o objetivo de prejudicar a reputação alheia, ok? E ontem a gente teve um tempo mais limitado por causa das atividades da igreja, e não deu para responder todas as dúvidas que tiveram. Houve várias dúvidas, né? E eu queria fazer uma recapitulação e alguns esclarecimentos aqui no início, tá bom? Quando nós falamos de maledicência, é claro que nós estamos pensando no sentido negativo, né? A própria palavra maledicência, ou maldizer, né? Vem do sentido negativo, mal dizer, né? Dizer mal, né? Então, os resultados da maledicência são aqueles que nós vimos. A mancha da reputação, difamação,
calúnia da reputação da pessoa, ok? Quando eu defini ontem que a maledicência é falar mal, simplesmente falar mal, é um conceito que eu gosto de trabalhar com porque muitas vezes nós não temos o objetivo. Nós, falando no geral, nós como povo de Deus, nós não acordamos, hoje é domingo, hoje eu vou falar mal do pastor. A gente não acorda com esse objetivo, né? A gente não tem o objetivo formato anterior para a gente poder manchar a reputação de alguém. Muitas das vezes é por inocência. Nós falamos ontem sobre isso, ok? Mas alguém comentou no chat, né, sobre a questão de que os profetas, eles fizeram registros, né, de coisas negativas, e é verdade, irmãos. Eu dei o exemplo de Paulo, né, ele instruindo ali a igreja de Corinto, né, Paulo ele teve que expor ali coisas negativas que um jovem que estava fornicando, né, com a sua madrasta. Okay? E Paulo ele usa o argumento, os pagãos eles não toleram isso. Como é que vocês estão tolerando? Vocês estão sendo complacentes com esse jovem, e não deve ser assim. Entregue a Satanás para que o corpo seja morto, mas o espírito seja salvo. Ou seja, disciplina esse jovem. A igreja não pode tolerar o pecado, ok? Então, existem situações, também citei, uma comissão de igreja, né? Talvez seja necessário, note bem, seja necessário a gente expor faltas alheias numa comissão, ok? Isso não é maledicência, ok? Nós vimos, inclusive, que a irmã White, ela diz, né, que esse é a maldição da coletividade, da presença do lar, o hábito de falar por detrás, de tagarelar, de criticar impiedosamente, né? Alguém também fez um comentário, né, de que o tagarelar é uma fofoca, né? A definição do dicionário é praticamente a mesma, e é verdade, irmãos. Os significados são bem próximos, né? Mas nós trabalhamos ontem o conceito de tagarelar no sentido de falar além do que deve ser dito, no sentido de a pessoa prejudicar a reputação alheia, falando verdades, mas que não precisam necessariamente ser ditas, né? Eu tenho alguns exemplos práticos para vocês, para ilustrar esse conceito, e eu percebo, irmãos, que o grande perigo nosso, irmãos, não é a fofoca clássica, vamos dizer assim, o diz que me disse, o mexerico, né? O adventista do sétimo dia, no geral, a gente não faz isso, mas muitas vezes a gente tagarela, né? A gente expõe as faltas alheias por inocência, né? Isso acontece muito, irmãos. Eu tenho, pela bênção de Deus, irmãos, eu tenho tido o privilégio de pregar em algumas igrejas, e o que eu percebo, irmãos, que aquele intervalo entre a escola sabatina e o culto divino, quando o pregador ele vai lá para trás da igreja, onde é formada a plataforma, tem sido, irmãos, intervalos onde os irmãos tagarelam demais, falam demais, né? E muitas das vezes, irmãos, eu vou pregar esse sermão. Geralmente, quando eu sou convidado para uma igreja, eu penso sempre nesse sermão, porque como eu não conheço ainda a igreja, eu não vou estar falando, né, de ninguém, e ninguém vai achar que eu estou falando de ninguém, né, sobre esse tema. E muitas das vezes, irmãos, o hábito de falar mal, de tagarelar, é feito nesse intervalo. Inclusive, irmãos, até na plataforma. Quantas vezes, irmãos, eu estive sentado na plataforma, sentado ali no meio, e o irmão do lado, meu acompanhante, fala mal, ou tagarela, né? Essa igreja, ela falha nisso. Fala das falhas da igreja, né? Fala do pastor, né? Então, o tagarelar, irmãos, eu falo nesse sentido, ok? Outra dúvida que teve, irmãos, foi sobre a questão da crítica impiedosa com a exortação, né? O irmão, ele fez um comentário ontem, falando que alguns irmãos estavam confundindo, né, a maledicência com a exortação. E, de certa forma, irmãos, tem a ver, né? Existe uma relação, porque a irmã White, ela fala, falar por detrás, o tagarelar e a crítica impiedosa, né? Então, eu acho que foi nesse sentido que os irmãos perguntaram, né? Eu vou repreender, ou eu vou exortar uma pessoa, e como é que eu exorto, como é que eu repreendo uma pessoa sem ser uma crítica impiedosa, né? Então, acho que foi nesse sentido a pergunta, né?
Então, eu dei aqui um exemplo também para vocês, expliquei, né? Mas eu quero dar outro exemplo, irmãos. A crítica impiedosa, irmãos, é aquela crítica que era uma crítica vazia, né? A igreja é Babilônia, né? A igreja não tem jeito, é a Laodiceia. O evangelismo, ele é feito, ó, tá vendo aí, ó, faz teatro, por isso que não dá certo, os irmãos não visitam, e a pessoa ela não se predispõe a auxiliar, né? Elias, ele orava pela apostasia, né, para Deus intervir na apostasia que tinha em Israel, mas o próprio Elias também ele se colocava à disposição de Deus, né? Então, essa é a diferença entre uma crítica impiedosa e uma crítica, entre aspas, né, piedosa, né? Vou dar aqui um exemplo para vocês. Mês passado, nós tivemos aqui na nossa igreja um mutirão de Natal. E os irmãos trouxeram cestas básicas, fizeram ali no dia do culto, né, que iam entregar as cestas à tarde, colocaram as cestas ali no púlpito, né? E eu vi lá que tinha café nas cestas básicas. Os irmãos eles não compraram a cesta básica e colocaram o café, né? Eles já compraram aquela cesta do supermercado que vem junto, né? Vem tudo junto. Tinha lá o café. E a irmã, que foi justamente nesse dia, foi o sábado de saúde. E a irmã foi pregar sobre saúde, né? A nossa diretora de saúde. E ela falando sobre alimentos, ela citou o café, e eu aproveitei e falei, irmã, no sermão, né, levantei a mão, a nossa igreja é uma igreja pequena, falei, irmã, e ela falou do café, né, eu falei, irmã, e as nossas cestas básicas que nós vamos distribuir, que tem café, né? Falei para ela que não deveria ser assim, né? Então, e todo mundo poderia ver, né? Tava para ver lá que tava o café lá na cesta, né? Então, isso foi uma crítica, entre aspas, piedosa, né? Porque o meu objetivo não foi ridicularizar a irmã, não foi ridicularizar a igreja, não foi falar mal da igreja, mas foi dar uma orientação, sem elevar a voz, sem acusar, sem gritar, ok? Com o Espírito de Cristo. E o que faz, irmãos, a crítica ser piedosa, entre aspas, né? É que eu me pus à disposição. Falei, irmãos, a gente pode substituir, tirar o café e substituir por outro alimento, né? A gente pode comprar uma tapioca, comprar um fubá, outra coisa para substituir, ou só remover, né? A gente pode remover o café e entregar na feira sem um café, né? E eu me coloquei à disposição, irmão. Se vocês quiserem, eu posso comprar uma tapioca ou fubá para substituir em cada cesta, né? Se vocês quiserem também, eu posso vir e remover o café e substituir, né? Aí o irmão falou, mas tem que comprar a fita, tem que ter fita. Eu falei, não, eu posso comprar a fita também. E a gente faz a substituição. Então, é uma exortação que eu fiz ali para a igreja, mas ao mesmo tempo eu me predispus para auxiliar, né, do que seria possível, e tive o espírito, né, de Cristo, né, não de criticar de forma vazia, né. Então, esse tipo de exortação, ele deve ser feito, né, temos que fazer, né, tem um sermão dessa série que a gente fala sobre isso também, ok? E a irmã Wade, ela compara, né, a maledicência com o canibalismo, nós vimos ontem, né, irmãos? Pensamos com horror nos canibais, que se banqueteiam com a carne quente e trêmula de suas vítimas. Mas mais terrível do que isso é a agonia e ruína causada pela difamação dos intuitos, pela mancha da reputação e pela dissecação do caráter. Então isso é terrível, irmãos. E na minha experiência, irmãos, eu tenho visto que nós, como adventistas do sétimo dia, nós temos promovido o vegetarianismo, falamos isso ontem, né? Mas temos sido carnívoros nas palavras, né? Eu tenho percebido na minha experiência, irmãos, que o prato intruso que nós falamos ontem, preferido, é picanha de pastor. A carne mais cobiçada no nosso meio, irmãos, tem sido a picanha de pastor. O contrafilete ancião, né? Poderíamos dizer assim, né? A fraldinha do diretor da escola sabatina. Nós temos, irmãos, na minha experiência cristã, tenho visto, na minha experiência nas igrejas, visitando, pregando, que o alvo predileto são os líderes da nossa igreja, ok? Esse sábado, irmãos, no primeiro sábado desse ano, eu fui pregar numa igreja, fui pregar esse sermão da língua, o primeiro, e no intervalo entre a lição da escola sabatina e o culto, preparando a plataforma,
Os irmãos falando mal do próprio pastor da igreja, irmãos. Então, isso é terrível, irmãos. Isso é terrível. Não só isso, irmãos. Piadas, né? Estamos, falamos também no primeiro sermão, né? Palavras torpes, né? Nós estamos ali preparando para a plataforma para a gente dirigir o culto e os irmãos estão contando piada ali atrás. Os líderes da igreja estão contando piada, estão falando da vida alheia, falam do pastor, criticam a igreja, falam palavras triviais na própria plataforma, irmãos. Como eu falei para vocês, eu estou ali concentrado, irmãos. Não é fácil, irmãos, pregar essas mensagens. Não é fácil pregar essas mensagens. Eu estou concentrado, irmãos, concentrado ali. E os irmãos estão falando bobagem, contando piada na plataforma, né? Conversas paralelas. Eu estou focado ali e os irmãos estão com conversas paralelas na plataforma, querendo conversar. Não devemos fazer assim, ok? Então, estou recapitulando aqui alguns pontos para a gente avançar. A irmã White, ela fala quantos temperam nessas refeições com dúvidas e contestações. Dúvidas e contestações, né, irmãos? A gente tem que aprender a enxergar, né, nas mensagens que nós recebemos, pontos positivos, né? Às vezes a gente foca muito nas dúvidas, né? E contesta, né? Contestando a mensagem, né? Ontem eu falei de tantas coisas, né? E a gente tem que aprender. Ontem o nosso desafio, nosso jejum de palavras, foi a gente procurar enxergar coisas positivas, né? Falar bem, né? Tentar desaprender, a Bíblia fala, né? Desaprender a fazer o mal e aprender a fazer o bem, ok? Então, esse, irmãos, é um pecado que é terrível, nós precisamos vencer esse pecado, nosso caráter não pode ter esse tipo de pecado, ok? Os autores bíblicos, irmãos, eles não cometeram maledicência, irmãos. Inclusive, irmãos, pelo fato de registrar, né, os pecados do povo, né? Moisés, quem citou, Moisés não estava sendo maledicente, ok? Eu, irmãos, não estava sendo maledicente ontem. Quando eu falo, irmãos, que a nossa igreja no geral, nossa igreja no geral, nós temos, e isso é verdade, irmãos, nós temos lutas grandes contra esse tipo de pecado, irmãos. De certa forma, eu estou falando mal, não é? Vocês concordam comigo? De certa forma, irmãos, eu estou falando coisas negativas. Mas isso não é maledicência, irmãos. Eu quero, irmãos, para finalizar essa nossa recapitulação, ilustrar esse conceito. Foi uma dúvida ontem nos comentários, que comparar, ilustrar com uma pessoa que vai fazer um corte no abdômen. Se eu falasse para vocês, para alguém de vocês, né? Para todos vocês, né? Você gostaria que alguém viesse e fizesse um corte no seu abdômen, um corte na sua barriga? Você consentiria com isso? Talvez a gente falasse, não, pera lá, como assim? Um corte na minha barriga? Não, de jeito nenhum. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, que se vocês estivessem com uma doença grave, com um câncer no estômago, com células cancerígenas, e você estivesse comprometido para a morte, e a única solução fosse fazer uma cirurgia, onde fosse cortado o seu abdômen e removido aquelas células cancerígenas para você viver, nós consentiríamos. Então, eu quero ilustrar, irmãos, com esse exemplo. O médico, ele corta, ele usa o bisturi para cortar ali a pele. Não é prazeroso para o médico fazer aquilo. Não é simples, dói, rasga o tecido do corpo do ser humano, mas é necessário, irmãos. Mas, ao mesmo tempo, irmãos, eu posso usar o bisturi para matar. Existe uma diferença, irmãos, que usar o bisturi para matar, e existe para cortar e para matar, e existe a diferença de usar o bisturi para cortar, mas para viver, para preservar a vida. Então, irmãos, quando eu uso aqui os exemplos dos irmãos, quando o cronista inspirado registrou em 2 Samuel capítulo 12 a queda de Davi, quando Moisés, quando a irmã White, ela escreveu nos testemunhos para a igreja, as falhas ali da igreja, não foi no sentido de pegar ali o bisturi e matar, mas foi de realmente passar o bisturi, rasgar a pele, mas para salvar.
Ok, irmãos? Essa é a diferença, irmãos, o espírito por trás. Irmãos, eu falo para vocês, eu não tenho nenhum prazer, irmãos. Na verdade, irmãos, eu não queria nem ser o mensageiro dessas mensagens aqui. Eu não queria, irmãos, ser os mensageiros. Como Guilherme Miller não queria, irmãos, ser o mensageiro lá da mensagem da purificação do santuário, que ele acreditava que era falta de Jesus ali na década de 1930, que ele começou a pregar, e ele foi relutante. Eu também não queria, irmãos, fazer essas mensagens. A minha personalidade, irmãos, é uma personalidade tímida. Talvez vocês não achem, mas eu sou tímido, irmãos. Irmãos, eu não gosto, irmãos, de repreender. Eu não gosto, irmãos. Para mim é doloroso, irmãos. Eu prefiro, irmãos, ficar escondido. Eu não gosto de aparecer. Mas Deus, irmãos, Ele colocou no meu coração essas mensagens. E eu sei, irmãos, que Deus, Ele tem aberto as portas, né? Para eu pregar essas mensagens. Mas eu não tenho, irmãos, prazer. Eu não gostaria que fosse. Eu gostaria, inclusive, que fosse outro. Por isso que eu incentivo. Ó, eu preparei esses sermões e eu falo nas igrejas: ó, vocês podem pegar esse sermão, vocês podem colocar o nome de vocês, não tem direito autoral, pregue essa mensagem, ok? Então, o espírito nosso deve ser um espírito. Por isso que nós falamos ontem que nós temos que ter muita sabedoria ao tratar desses temas, porque é muito, irmãos, é um bisturi. Essa mensagem aqui, irmãos, é um bisturi. A gente pode matar as pessoas usando essa mensagem aqui, ok? Então, que Deus, ele nos dê sabedoria, ok? Hoje eu vou ter mais tempo para responder ali as perguntas depois. Mas que Deus nos dê sabedoria, ok? Deus nos deu a capacidade de pensar, título de educação. Ele quer que nós usemos, irmãos. Deus, ele quer, irmãos, que nós usemos a capacidade que ele nos deu de pensar, ok? Vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 6, versos 3 a 5, Paulo, ele dá uma instrução para Timóteo, que era um jovem pastor. Ele fala o seguinte: Timóteo, toma cuidado com alguns homens, alguns obreiros que têm se levantado aí na igreja. Toma cuidado, Timóteo. Teu distrito aí, ele não vai ficar, ele não está, né? Ele está suscetível, né, a aparecer esses obreiros. Eram obreiros cristãos que tinham concepções erradas, né, sobre a mensagem do evangelho. E Paulo, ele fala para Timóteo o seguinte: ó, se algum obreiro que entra aí na tua igreja, Timóteo, ele ensina alguma outra doutrina que não seja a doutrina dos apóstolos, se ele promove, se ele prega sermões, se ele promove estudos, se ele fala, se ele defende doutrinas erradas que contradizem a doutrina que Deus deu através dos apóstolos, esse homem, ele delira, né? Ele está falando loucura, ele está louco, né? Ele delira acerca de que, irmãos, aí em vez, olha só, acerca de questões e contentas de palavras. Então, esses obreiros, irmãos, eles chegavam na igreja e eles começavam a levantar questões. Dúvidas e contestações. Rapaz, será que Paulo foi inspirado? Rapaz, não sei não, hein? Paulo nem conheceu Jesus, quem conheceu foi Pedro, quem conheceu foi Tiago. Eu acho que Paulo não é apóstolo, não. Eles começaram a levantar questões. Eu acho que a gente deve se circuncidar. Eu acho que a gente deve guardar a lei de Moisés. Deus não usou Moisés, Deus não falou para Moisés que a gente deveria ser circuncidado, então os gentios têm que ser circuncidados também. A gente tem que guardar a tradição dos anciãos. E eles começavam a levantar, irmãos, contentas e questões para perverter, né, a fé ali dos crentes, né? Agora, note só o que Paulo fala, irmãos. Ele fala que essas questões, esses debates, essas contendas de palavras, delas nasciam o quê? Olha só, das quais nascem invejas, contendas, né, disputas, blasfêmias, ruins suspeitas e perversas contendas. Olha, irmãos, olha que interessante. Por meio desses debates ruins, dessas discussões tolas, das questões loucas, que Paulo fala depois para Tito, no capítulo 3, verso 9, ele diz, irmãos, esses tipos de debates promovem, irmãos, a natureza carnal e fazem com que nasçam no coração ou
que se envolve no coração do homem, invejas, contentas, blasfêmias, inclusive essa palavra blasfêmias aí, irmãos, no grego, no original grego, essa palavra blasfêmias é a mesma palavra que aparece em Colossenses capítulo 3, verso 8, que é traduzida por maledicência, ok? Então essa blasfêmia aí, ela pode também ser traduzida por maledicências, ok? Mas eu quero destacar, irmãos, hoje as ruins suspeitas. Então talvez esse texto de 1 Timóteo capítulo 6 seja o texto mais claro, de forma mais explícita, fala sobre essa classe de pecados, chamada de ruins suspeitas, né? Que é tão pouco falado, irmãos, no nosso meio. E hoje eu quero trabalhar esse tema. Eu quero, irmãos, definir, e eu preciso, irmãos, de muita atenção, porque eu vou agora definir uma definição abstrata, técnica de suspeita, mas depois vou dar um exemplo, ok? Quando eu der o exemplo prático, vocês vão entender claramente o que é a suspeita, mas eu preciso que vocês deem atenção agora para cá, porque é importante a gente tentar extrair aqui o conceito abstrato do conceito de suspeita. Então, suspeita, irmãos, é o quê? É uma conjectura, uma convicção, uma opinião, uma suposição que é feita. Então, nós observamos um fato e nós vamos conjecturar, nós vamos supor, fazer suposições, nós vamos obter opiniões próprias sobre esse fato. Mas, note, irmãos, a suspeita, que é essa conjectura, essa suposição, ela não é simplesmente uma suposição sem nenhum sentido, né? Sem nenhum fundamento. Por exemplo, ó, eu não vou chegar aqui, eu moro aqui em Balsas, e falar assim, ó, hoje vai nevar em Balsas, né? Isso é uma suposição que não faz nenhum sentido, né? Não existe nenhum fundamento, né, para nevar aqui em Balsas, né? Aqui no sul do Maranhão. Mas a suspeita, irmãos, é uma conjectura, uma suposição que ela é fundamentada em indícios, tá aí em verde, ó. Ela é fundamentada em indícios, ou seja, existem indícios que me levam a concluir, me levam a essa conclusão. Não é uma suposição do nada, hoje vai nevar em Balsas, não. É uma suposição que ela é fundamentada, ela tem fundamento em indícios. Então, existem fatos que me levam a entender. Só que essa suposição, por mais que ela seja feita, essa suspeita, né, por mais que ela tenha fundamento em indícios, ela não é provada. Tá aqui, ó. Ela não é provada. A suspeita, a opinião, a conjectura, ela não é provada. Porque se ela fosse provada, não ia ser mais uma suspeita. Já seria um fato. Ó, se já está chovendo, então eu não vou suspeitar que está chovendo. Já está chovendo, é um fato. Mas se eu olho para a nuvem preta no céu, uma nuvem de chuva, e eu falo que vai chover, é uma conjectura, é uma suposição, que é fundamentada em indícios. Eu estou vendo a nuvem, ok? Então, esse, irmãos, é a definição de suspeita. Note bem, é uma suposição, conjectura que é feita, né? Ela é fundamentada em indícios, só que ela não pode ser provada, ok? Mas é justamente isso, irmãos, que faz a suspeita ser perigosa, irmãos. Porque ela tem motivos, ela tem fundamentos para concluir, só que nós não podemos provar a conclusão, ok? Agora eu vou dar um exemplo prático. Imagine que o irmão Marcos, que a gente seja membro, eu vou usar o irmão Marcos, não, irmão Marcos, nada contra o irmão Marcos, é só para ilustrar aqui. Pense que nós somos membros de uma mesma igreja. E eu fui no supermercado, estou voltando para minha casa, a pé, e com as minhas compras na mão, né? E eu estou andando na calçada, eu vou atravessar a rua para chegar na minha casa, aí o irmão Marcos, ele passa de carro, irmãos, na maior velocidade do carro, e quase que me atropelou, quase passou raspando, irmão, passou raspando. Aí eu olhei para o lado, vi, eu sei que é o irmão Marcos, conheço o carro dele, sei qual é o modelo do carro dele, sei qual é a cor do carro dele, tem o símbolo da igreja no carro dele, eu sei que é o irmão Marcos. Só que eu chego na minha casa e falo com a minha esposa, falo, meu amor, estava voltando ao supermercado, lá na esquina da minha casa, fui fazer ali na avenida, atravessar a avenida,
E o irmão Marcos, você acredita, meu amor? O irmão Marcos passou na maior velocidade, quase que me atropelou. Tá vendo? Na igreja é feliz sábado, meu irmão, tudo bem? Mas lá agora, lá na rua, passou e nem me viu, fingiu que não me viu, quase me atropelou. O que ele estava achando? Estava achando que eu queria carona? Não, não queria carona, não. Já estava chegando na minha casa. Essa é a igreja de Laodiceia mesmo. É uma igreja morna. E acaba, irmãos, falando mal, suspeitando. Note só. Irmãos, isso é invenção minha ou isso acontece? Acontece sim. Acontece, né, irmãos? Isso não é invenção minha, não, né? Note só, irmãos. Eu cheguei numa conclusão, cheguei numa suposição, fiz uma conjectura. O irmão não quis olhar para minha cara, achou que eu queria carona, passou direto, não quis falar comigo, quase me atropelou, foi ignorante, tá vendo aí, ó, ignorante. Isso é uma suposição, isso é uma suspeita. Ele, irmãos, é fundamentado em indícios, porque ninguém pode me dizer que não era ele. Era ele. Eu vi, era ele, era o carro dele, era o modelo dele, tinha o símbolo da igreja, eu vi que era ele. Ninguém pode me dizer, irmãos, que ele não fez isso, ele passou ali perto de mim, na maior velocidade. Ela, ou seja, ela é uma opinião, uma suspeita fundamentada, irmão. Só que eu consigo, irmãos, provar, dizer que ler a mente do irmão e saber que foi isso mesmo? Vocês estão percebendo, irmãos, a ruim suspeita? A suspeita má. O irmão Marcos, irmãos, ele poderia estar com um filho doente no banco de trás, indo correndo para o hospital. Ele poderia, irmãos, estar indo socorrer a sogra que passou mal. Ele poderia, irmãos, ter desfiado do Bugatti que estava lá na rua e passou do lado, virou e quase passou em mim e não me viu. O irmão ele poderia, irmãos, não ver, né? Quando eu dirijo também, mas não fico prestando atenção em quem está passando na rua. Existem, irmãos, várias outras possibilidades, irmãos. Só que eu chego na minha casa e sempre vou buscar a pior opinião possível. A gente não, irmão, chega na nossa casa e fala, meu amor, o irmão Marcos passou por mim, quase me atropelou, maior velocidade, vamos orar por ele, manda uma mensagem no WhatsApp dele, será que a mulher dele está passando mal? Será que ele está precisando de ajuda? Vamos nos ajoelhar agora para orar. Será que a gente faz isso, irmãos? O irmão estava na igreja, aí eu levantei para pregar, começar o sermão, aí o irmão saiu. Aí eu chego na minha casa e falo, ó, tá vendo aí, ó, só porque eu ia pregar sobre a língua, o irmão não gosta e foi embora. Às vezes o irmão foi socorrer um parente que está passando mal. Aí eu chego na minha casa, depois do sermão, aí eu como a carne quente e trêmula, através da suspeita. Lembra lá? A difamação dos cintudes e a ruim suspeita. O irmão chega atrasado, tá vendo aí, ó? A ancião da igreja chega 10 horas na igreja, por isso que o povo chega atrasado. O próprio ancião chega 10h30 na igreja, às vezes o ancião, irmão, ele foi visitar e foi trazer um casal que ele estava estudando bíblico e atrasou, e ele teve lá a misericórdia de esperar o casal que não conhece a palavra de Deus, veio pela primeira vez na igreja, e ele trouxe, e ele perdeu a escola sabatina, ficou só 10h30. E a gente acaba suspeitando, irmãos, mal dessa pessoa. Precisamos, irmãos, aprender a deixar de suspeitar mal e aprender a suspeitar bem. Abra sua Bíblia, irmão, no livro de Josué. Vamos abrir a Bíblia no livro de Josué. Esse texto não está aqui no slide, mas eu preciso trabalhar com vocês. Josué capítulo 22, verso 10. Vamos começar do verso 10. Mas antes, irmãos, eu quero dar uma rápida aula de geografia bíblica, né? Quando o povo de Israel eles saíram do Egito, Deus ele prometeu que eles se estabeleceriam na terra de Canaã. A terra de Canaã, irmãos, é essa terra aqui, ó. E ela está a oeste, né? Está nessa região aqui, ó. A oeste do Rio Jordão. O Rio Jordão é esse rio aqui, ó.
que está aqui marcado, né? É esse rio. Aqui é o Mar da Galileia. Jesus, ele morou aqui, né? Pregou muito aqui. E o Rio Jordão, ele vem aqui de Dan, ele chega aqui no Mar da Galileia e ele desce até o Mar Morto, né? Inclusive, foi nesse rio que Jesus foi batizado. Então, o Rio Jordão, ele é a fronteira, né? Entre a terra de Canaã, que é a região que fica nesse lado de cá, e a Transjordânia, que fica do lado de cá, ó. A Transjordânia é essa região que fica do lado direito do Rio Jordão. Quando Moisés veio conduzindo o povo de Israel, ele veio por aqui, ó. Ele fez esse caminho. E o que aconteceu? Moisés, ele conquistou alguns reinos dessa região da Transjordânia antes do povo chegar e atravessar para Canaã. Então, as tribos, irmãos, de Manassés, as tribos de Gade, a tribo de Ruben, eram tribos pastoris. Eles eram, irmãos, cuidadores de gado. E essas regiões aqui da Transjordânia eram regiões pastoris. Era uma região que tinha muito pasto. E era uma região muito boa para criar, para pecuária, né? Para criar ali os rebanhos que as tribos de Ruben, de Gade e de Manassés tinham. Então, o que esses homens fizeram? Eles falaram, Moisés, nós somos tribos pastoris, ó, nós somos especialistas em trabalhar com rebanhos. E essa terra aqui é uma terra muito boa, é uma terra ideal, é excelente para nós. Moisés, por favor, dê essas terras para nós. E Moisés falou o seguinte, ó, vocês podem ficar com essas terras da Transjordânia, mas vocês vão ter que ir e batalhar com o povo de Israel e vencer os cananeus, conquistar Canaã, e depois vocês voltam para a terra de vocês, da Transjordânia, ok? Isso aconteceu, irmãos. Josué, ele liderou o povo depois, as tribos de Israel conquistaram Canaã, e depois que a terra de Canaã foi conquistada, esses homens de Manassés, de Gade e de Ruben, eles retornaram, irmãos. E agora eles estavam fazendo o caminho oposto, voltando para a sua terra. Agora note aí o capítulo 22, verso 10 de Josué. Fala o seguinte, ó. E chegando eles aos limites do Jordão, ainda na terra de Canaã, note só, eles estavam voltando e eles chegaram próximo do Jordão, do Rio Jordão. Mas só que eles estavam do lado de Canaã ainda. Ali, os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, o que eles fizeram aí, irmãos? Eles edificaram um grande altar, um altar de grande aparência, está aí na ilustração. Eles construíram um altar, irmãos. Note que eles construíram, irmãos, do lado de Canaã. Está vendo aqui, ó, o rio? Ó? O rio, e ali já é a Transjordânia. Então, do lado de Canaã, eles construíram um altar de grande aparência. Agora, olha o que aconteceu, irmãos, no verso 11. E ouviram os filhos de Israel, que eram as tribos que eram de Canaã, as 9 tribos e meias, e eles ouviram falar, e ouviram lá alguém dizer, alguém passou lá, e viram o povo lá de Gade, de Ruben e de Manassés, edificando o altar. E eles falaram, ó, os filhos de Ruben, de Gade e de Manassés, edificaram um altar diante da terra de Canaã, nos limites do Jordão, no verso 11, do lado dos filhos de Israel. Então, eles comentaram, ó, eles viram lá, ó, o pessoal lá está construindo um altar, viu? Ó, um altar de grande aparência, viu? São os tribos lá da Transjordânia. Eles construíram lá do lado de Canaã. Verso 12. Ouvindo isso, os filhos de Israel reuniu-se, toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, que era a capital, né, ali do povo de Israel, onde ficava o tabernáculo, para sair, irmãos, em quê? Em guerra contra eles. Quando os israelitas de Canaã escutaram que aquele povo lá fez um altar de grande aparência, eles se reuniram e falaram, não, nós vamos guerrear contra eles. E eles enviaram, no verso 13, Finéias, que era o filho de Eleazar, o sacerdote. E no verso 14 fala que eles convocaram 10 príncipes, perdão, que era cada príncipe representando uma das casas de Israel. E eles levaram, irmãos, essa comitiva com os exércitos até o limite do Jordão
para guerrear contra as tribos transjordânicas, porque eles tinham construído um grande altar. O que acontece, irmãos? Deus ele tinha estabelecido um tabernáculo em Siló, e Deus tinha centralizado o culto, né? O culto era centralizado no santuário, ok? E os homens de Canaã, as tribos de Canaã, eles entenderam, olha só, eles concluíram, eles fizeram uma suposição de que os homens de Ruben, de Gade e de Manassés tinham construído esse altar para fazer um culto rival, para adorar a Deus no culto que ele não tinha estabelecido. Então eles fizeram, levantaram ali os seus homens, mandaram ali os exércitos para poder guerrear contra esse povo. Verso 16, olha só o que eles falaram para o povo da terra da Transjordânia. Que transgressão é esta que cometestes contra o Deus de Israel, deixando hoje de servir ao Senhor, edificando-os um altar para vos rebelastes contra Deus? Que loucura é essa? Vocês estão construindo um altar para rebeldia. Deus não mandou vocês construírem um altar para sacrificar. O altar de sacrifício é em Siló, no tabernáculo, com os sacerdotes filhos de Levi. Vocês não são levitas. Vocês não podem. Que loucura é essa? Verso 17. Foi por pouco a iniquidade de Peó. Pessoal, tribos de Gade, de Ruben e Manassés. Vocês não lembram o que Deus fez em Peó? A apostasia de Israel com os moabitas? Vocês não lembram o que aconteceu? A praga que Deus fez pela apostasia, pela rebeldia. Vocês estão ficando malucos. No verso de 20, ele fala, vocês não lembram de Acã, nos dias de Acã, que roubou ali as posses de Jericó, e Deus ele trouxe juízo sobre todo Israel. Nós não vamos ser complacentes com vocês, nós vamos guerrear com vocês. Se vocês forem rebeldes, nós vamos destruir vocês, porque Deus cobrará de nós. Guerra, irmãos. Uma guerra civil foi instalada, irmãos. Mas note o que aconteceu. Olha qual foi a resposta, irmãos, desses homens. Está no verso 22. Os homens de Ruben, de Gade e de Manassés falaram o seguinte: o Senhor Deus dos deuses, ele o sabe. E Israel mesmo saberá, se foi por rebeldia ou por transgressão contra o Senhor. Se for por isso, se foi por rebeldia, por transgressão contra o Senhor, hoje não nos preserve. Mas sabe qual foi a motivação, irmãos? Está lá no verso 24, ó. A motivação foi a seguinte, ó, se antes o não fizemos por receio disto, dizendo, amanhã vossos filhos virão aos nossos filhos e dirão, que tendes vós com o Senhor Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por termo entre nós e vós. Não tendes parte do Senhor. Verso 26. Por isso dizemos, preparemo-nos agora e edifiquemos um altar, não para o holocausto, nem para sacrifício, verso 27, mas para que entre nós e vós, e entre nossas gerações, depois de nós, nos sejam testemunho, para podermos fazer o serviço do Senhor diante deles com os nossos holocaustos e sacrifícios de ofertas pacíficas. Eu vou explicar para vocês, irmãos. O objetivo, irmãos, dos homens construírem um altar foi o seguinte: eles estavam, irmãos, preocupados com a educação religiosa dos seus filhos. Como eles estariam agora, irmãos, morando depois do Jordão, eles estariam longe, geograficamente longe. Então, eles pensaram o seguinte: será que no futuro, nas próximas gerações, as tribos de Canaã, pelo fato de a gente morar afastado, eles não vão dizer que nós somos dissidentes e falar que nós estamos fora da comunhão do povo de Israel? Será que no futuro eles não vão achar que nós estamos morando afastados, né? Nós estamos morando longe, então nós não fazemos parte do povo de Israel? Ah, não, isso não pode ser assim. Nós somos parte do povo de Israel. Nossos filhos têm que saber que eles são parte do povo de Israel. Então vamos construir um altar de testemunho para, se isso acontecer, os nossos filhos, eles vão apontar e vão falar o seguinte, ó, tá vendo aquele altar aí, ó, que tá aí na parte de vocês, ó, tá além do Jordão, tá do lado de vocês, foram nossos pais que construíram. Isso mostra que nossos pais não eram dissidentes. Nós temos parte, sim, com o povo de Israel. Eles estavam preocupados, irmãos, com a educação religiosa dos filhos. Mas note, os homens de
Canaã, as tribos de Canaã, eles olharam para o fato. Irmãos, era um fato. O altar tinha sido construído. É um fato. Ninguém poderia duvidar, irmãos, que o altar não foi construído. O altar estava lá. Qualquer pessoa poderia viajar e olhar lá o altar de grande aparência sendo construído. Só que os israelitas, eles foram além do fato. Eles olharam o altar, eles foram além do fato. E eles chegaram numa conjectura, numa opinião, numa suposição. Israel, as tribos de Gade, de Ruben e de Manassés, se apostataram. Percebam que a suspeita, eles viram, era um fato, irmãos, era um fato. Estava lá o altar, mas eles foram além do fato. E isso, irmãos, iria gerar uma guerra. Irmãos, será, irmãos, que as nossas igrejas, elas não têm estado em guerra? E talvez o motivo dessas guerras tenha sido as suspeitas que nós fazemos. Casamentos, irmãos, em guerra. O marido chega em casa e ele não quer comer, né? Meu amor, eu não quero comer hoje. É um fato, irmãos. O marido não quis comer a refeição da esposa. Aí a esposa já suspeita mal, né? Ele não quis comer porque ele não gosta da minha comida. Tá vendo, irmãos, como no casamento, irmãos, nós podemos ter suspeitas. Mas a resposta de Gad, de Ruben de Manassés, irmãos, foi muito sábia. Eles falaram, o Senhor Deus dos deuses, Ele o sabe, irmãos. Deus, irmãos, não nos deu a prerrogativa de ler a mente das pessoas, irmãos. Não tem como eu ler, irmãos, a mente do irmão que passou lá de carro, quase me atropelou. Eu não consigo ler, irmãos. Isso é difamação dos intuitos. E a irmã Wade, ela fala que isso é canibalismo também, não é só a maledicência. Olha o que Paulo fala, irmãos, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 4 e 5. Ele fala que o amor não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita e não suspeita mal. Olha que interessante, irmãos. Outro texto bíblico. O amor, irmãos, ele não suspeita mal. Olha o que a irmã White ela fala no Lar Adventista, na página 196. Ela fala o que Satanás planta. Satanás, mas ele é um semeador também, ele é um agricultor. Ele planta no coração, no solo do coração. Olha o que ele planta, irmãos. Será que são coisas boas que Satanás planta? Será que ele é preocupado em dar alimento, plantar arroz, plantar milho, plantar feijão? Não. Ele planta, irmãos, ervas daninhas, né? Mato. O que ele planta? Ruins suspeitas, inveja, ciúmes, maledicência, impaciência, preconceito, egoísmo, cobiça. E isso, irmãos, são sementes plantadas por Satanás no coração nosso. Note que a primeira que é citada aí no Lar Adventista, na página 196, são as ruins suspeitas. Olha o que a irmã Ote, ela continua falando. Ela fala que tudo isso, irmãos, deve ser o que? Olha aqui, ó. Desarraigado. Irmão, sabe o que é ser desarraigado? Desarraigado, irmãos, é ser arrancado pela raiz. Já capinaram lá um terreno, um lote? A gente capina, a gente tem que arrancar ali o mato com a raiz. A orientação de Deus, mas que nós arranquemos pelo poder dele. As ruins suspeitas, as invejas, a impaciência, irmãos, olha só. Impaciência também. Preconceito. Se permite que essas más qualidades permaneçam na alma, essas sementes, irmãos, elas produzirão frutos. São frutos ótimos, né? Não. São frutos pelos quais muitos serão corrompidos, irmãos. Muitos serão corrompidos. Tanto aquele que suspeita, aquele que fala mal, quanto os ouvintes, né? A maledicência matou pela maldição, que recai mais pesadamente sobre quem fala, mas também sobre quem ouve. Quantos cultivam? Irmãos, quantos estão cultivando? Quantos estão cultivando? Satanás plantou, mas a pessoa, ela cultiva, ela irriga, ela cuida ali dessa planta venenosa. Quantos cultivam das venenosas plantas que matam os preciosos frutos do amor e debilitam a alma, irmãos? Esses traços de caráter, irmãos, eles matam, eles sufocam o fruto do amor, o fruto do Espírito.
e debilitam a alma, irmãos. Quantas pessoas, irmãos, vão perecer no dia do juízo por ter um caráter, irmãos, moldado segundo o caráter do agricultor satânico, o inimigo de Deus. Amor igual a ti. Olha isso aqui, irmãos. Irmãos, olha essa mensagem, irmãos, do Atos dos Apóstolos. Amor igual ao de Cristo atribui, note só, irmãos, amor igual ao de Cristo. Eu quero falar para os irmãos, aqui nessa manhã de domingo, primeiro dia da semana, que se nós não tivermos o amor igual ao de Cristo, irmãos, desenvolvido em nosso coração, irmãos, nós não teremos o passaporte para entrar nos céus. Precisamos manifestar um amor igual ao de Cristo. Hoje, no tempo da graça, desenvolver esse tipo de caráter. Mas esse tipo de caráter, irmãos, ele atribui a mais favorável, irmãos, a mais favorável das intenções, aos motivos e atos dos outros. Precisamos aprender a sujeitar bem. Será que, irmão, passou ali de carro porque ele está com algum problema, como eu ilustrei aqui? Vamos orar por ele. Vamos nos colocar à disposição, mandar uma mensagem, o que aconteceu. Note só, irmãos, a continuação. O amor igual a de Cristo, irmãos, ele também não expõe desnecessariamente as suas faltas. Olha que interessante, irmãos. O amor igual a de Cristo não expõe desnecessariamente, irmãos. Mas como eu falei ontem, irmãos, existem situações que é necessário, irmãos, expor as faltas numa comissão de igreja. Talvez seja necessário, irmãos, expor. Mas, irmãos, com que contrição, irmãos? Com que contrição, irmãos? Ontem alguém comentou aí no chat também, irmãos, que Jesus, ele repreendia, ele soltava, ele tinha a voz embargada. Não é por prazer, irmãos. Hoje na comissão eu vou falar. Aquele irmão vai ver, eu vou denunciar. Esse não deve ser o nosso espírito, irmãos. Mas existem, irmãos, situações que nós devemos, irmãos, que é necessário, irmãos. Porque nós, irmãos, precisamos... Tem um ditado popular que fala que aquele que tolera o lobo, ele sacrifica a ovelha. Então, existem situações, irmãos, que é necessário a gente repreender, a gente exortar. Melhor, a palavra exortar é melhor. Se eu chego na igreja, irmãos, de cabelo verde, Ivanilson, ele é professor de Bíblia da igreja. E eu chego lá de cabelo verde para pregar. E ninguém fala nada do meu cabelo verde. E aí eu vou no meu distrito todo de cabelo verde pregando. Se ninguém me fala nada, irmão, se eu continuo pregando com cabelo verde, daqui a pouco os jovenzinhos da igreja, que eles se espelham em mim, eles vão estar com cabelo de que cor, irmãos? É necessário, irmãos, expor. Note, irmãos, precisamos ter temperança, equilíbrio, né? Quer ver outro exemplo, irmãos, que quando é necessário expor? Namoro cristão. Um jovem, ele vai namorar com uma moça. É necessário, irmãos, expor as faltas do passado. Um jovem, irmãos, que fornicou, um jovem que teve relações sexuais pré-nupciais. Aí ele pediu perdão, foi readmitido a comunhão com a igreja, mas é necessário, irmãos, ele expor. Aquela jovem pretendente dele, ela precisa saber do passado. Mas, Ivanilson, mas você já não foi perdoado? Foi perdoado, irmãos, foi perdoado. Foi perdoado. Deus, ele colocou perdão do lado lá no livro de registro de pecados. Esse pecado desse irmão que fornicou no passado, ele vai ser purificado e apagado no final do juízo investigativo. Mas isso não significa, irmãos, que a consequência não tem. A moça, ela precisa saber, irmãos, que o pretendente dela, que ela vai receber como futuro marido, ele já fornicou no passado, já se deitou contra as mulheres. Se a moça, ela foi viciada em pornografia, o jovem, ele precisa saber desse passado dela pecaminoso. Eu sei, irmãos, que isso não é romântico, irmãos, isso não tem nada de romântico, né? Mas é necessário expor.
as faltas do passado. Daí vem, irmão, a importância de um namoro cristão ter o pai e a mãe. O namoro cristão, irmão, não deveria ser pautado os jovens decidir e depois os pais ficam sabendo, né? Foi assim que aconteceu, irmãos. Eu não conhecia a palavra de Deus, aí meus pais ficaram sabendo depois, né? Primeiro eu comecei a namorar e depois meu pai ficou sabendo, minha mãe. Não, os pais têm que saber antes. E talvez, irmãos, o pai ou a mãe seja esse interlocutor, né? Esclareça ali para o pretendente ou para a pretendente o passado. Irmãos, isso não é romântico, mas é necessário. Quantos casamentos, irmãos, seriam hoje protegidos, irmãos, se a gente tivesse essa prática? Então, note que foi necessário, irmãos, expor. Então, existem situações que é necessário expor as faltas. Vamos continuar. O amor e corte de Cristo, irmãos, não ouve com avidez relatórios desfavoráveis. Você sabe o que é avidez? Sabe o que é isso, irmãos? Ouvir com avidez relatórios desfavoráveis. A pessoa chega lá, Ivanilson, tá sabendo a última do pastor, aí a gente já começa a você começa a coçar, irmãos. A gente até sua, né? Tem aquela curiosidade, né, irmãos? O que aconteceu? Qual foi a última? A gente quer saber, irmãos. Ouvir com avidez, com interesse, né? Relatórios desfavoráveis. Quero dizer para os irmãos, que esse não deve ser o nosso proceder. Nós não deveríamos, irmãos, ter o mínimo de interesse em ouvir com avidez relatórios desfavoráveis. Eu tenho percebido, irmãos, da minha experiência cristã, que o nosso coração carnal, o coração não santificado, ele gosta, irmãos. Principalmente quando são dos líderes, né? Quando é o pastor. Porque isso, irmãos, agrada a nossa natureza carnal. Ah, se o pastor fez isso, então eu tô tão ruim na fita, né? Então, no meu caso, eu tenho ali um pecado acariciado, mas o pastor faz assim, não, eu estou bem. Deus vai entender. Relatórios favoráveis dos líderes da igreja, do ancião da igreja, irmãos, isso satisfaz a nossa natureza carnal. Isso faz bem para o meu ego. Ah, se o filho do pastor não tem reverência na igreja, então o meu filho ele pode também ser irreverente, né? Se o filho do pastor faz, isso agrada eu, irmãos. Mas eu quero dizer, irmãos, que o amor e coragem de Cristo não ouve com avidez. Eu não quero, irmãos, ouvir relatórios favoráveis de ninguém. Eu já tenho, irmãos, pecados a vencer. Eu não preciso saber dos relatórios do pecado alheio. É incrível, irmãos, o quanto o povo de Deus abre os ouvidos para ouvir relatórios favoráveis. Se um pastor adulterou, irmãos, rapidamente todo mundo sabe. Todo mundo compartilha. Teve, alguns anos atrás, um caso de um pastor famoso que adulterou. Irmãos, rapidinho, no meu WhatsApp chegou a mensagem. Tá sabendo, Ivanilson? Aí nós compartilhamos, irmãos, esse tema aqui da língua, ninguém quer saber. Olha que loucura. Vou fazer um sermão na sala conectada, ninguém se interessa, mas a última do pastor, o pastor está no novo tempo, aí todo mundo quer saber. Não deveríamos, irmãos, ouvir com avidez relatórios favoráveis, mas antes, o amor e coragem de Cristo procura trazer à mente as boas qualidades dos outros. Deveríamos aprender a enxergar as boas qualidades dos outros. Atos dos Apóstolos, estou encaminhando para o final, irmãos. Atos dos Apóstolos 312. A irmã White fala, ela cita Hebreus capítulo 12. Ela fala, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira da fé que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Paulo, em Hebreus capítulo 12, ele está pregando para a igreja, ele está fazendo um apelo, ó. Irmãos, precisamos deixar todo embaraço. A vida cristã é como um atleta que corre, um corredor, que ele corre olhando para Jesus. Só que o corredor, ele deixa todo embaraço. O atleta, ele não corre com uma mala nas costas, ele não corre com uma bolsa, uma mochila pesada. Ele remove tudo. Ele remove as mochilas, ele remove as carteiras do bolso, ele remove a bolsa que ele leva, ele deixa todo embaraço, todo peso. E Paulo fala que esse peso é o pecado. Está aí deixando todo embaraço e o pecado.
Agora, olha o comentário, irmãos, que a irmã White ela faz desse texto. Ela fala o seguinte, citando Hebreus capítulo 12, ela fala: inveja, ruins suspeitas, maledicência, cobiça, são esses embaraços que o cristão deve pôr de lado, se quiser correr com esse para a carreira para a imortalidade. Irmãos, olha isso, irmãos. Deixando todo embaraço. Que embaraço é esse que a irmã White cita aí? A inveja, a ruim suspeita, a maledicência, a cobiça, irmãos, os pecados da língua. Se nós não colocarmos isso de lado, nós não teremos êxito, não seremos vencedores na carreira para a imortalidade. Pereceremos, irmãos. Porque para isto ser chamados, portanto, também Cristo padeceu por nós. Ele é o nosso exemplo. Devemos seguir as suas pisadas. Ele não cometeu pecado, nem na sua boca sejou engano. Quando injuriavam, ele não injuriava. E quando padecia, ele não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Jesus, irmãos, ele foi muito mal interpretado em seu ministério. Os fariseus não deram folga para ele, né? Os sacerdotes não deram folga para ele. Mas eu quero falar para vocês, irmãos, que Jesus, ele nunca pecou com as palavras, ele nunca suspeitou em mal. O amor igual de Cristo atribui a mais favorável das intenções, aos motivos e atos dos outros. Que Deus, irmãos, nos dê a graça de manifestar perante as pessoas, manifestar perante o universo, irmãos. O grande conflito nosso é o universo celestial enxerga, né? Que nós possamos manifestar o amor igual de Cristo. Se vocês estão aqui no domingo, irmãos, acho que tem aqui 70 pessoas no domingo pela manhã. É porque nós queremos, irmãos, ter o amor igual de Cristo. O meu apelo, irmãos, agora é que nós possamos, irmãos, aprender a refrear nossa língua, deixar suspeitas, deixar as maledicências, deixar, irmãos, todo o embaraço e o pecado. Eu quero, irmãos, ter o amor igual de Cristo. Eu quero, irmãos, atribuir a mais favorável das intenções. Eu quero, irmãos, não expor de forma desnecessária as faltas alheias. Eu não quero, irmãos, ouvir relatórios desfavoráveis dos nossos irmãos. Amém? Quero, irmãos, finalizar contando aqui uma história. Eu sei, irmãos, que vocês também querem isso, porque senão vocês estariam aqui. Mas eu quero finalizar contando uma história. Jesus, certa vez, ele estava em Jerusalém. Esse texto está lá em João, capítulo 7. E os fariseus e os sacerdotes, que eram saduceus, estavam muito preocupados com a fama de Jesus. Eles já tinham feito de tudo, irmãos. Já tinham difamado, já tinham suspeitado mal, já tinham falado mal de Jesus. Mas Jesus só crescia na sua fama. Jesus estava em Jerusalém. E os fariseus e sacerdotes pensaram, opa, é uma oportunidade de prender Jesus. Nós precisamos prender Jesus. Porque senão ele vai conquistar aí toda Jerusalém, toda a nação. E o que eles fizeram, irmãos? Eles contrataram servidores policiais para prender Jesus, seguranças, para prender Jesus. Eles reuniram, fizeram ali uma comissão da sua igreja, comentaram ali o caso e falaram, olha, vamos prender Jesus. E eles contrataram esses servidores. E esses homens, irmãos, esses policiais, vamos dizer assim, eles foram lá para Jerusalém procurar Jesus. E eles chegaram lá e Jesus estava lá pregando a mensagem de Deus, abençoando as criancinhas, falando uma palavra de sabedoria para os homens, curando os doentes, expondo, irmãos, os princípios do reino de Deus perante o povo. E aqueles homens, irmãos, eles foram como arrebatados pelaquela mensagem de Jesus. Eles ficaram, irmãos, maravilhados ao ouvir Jesus. E eles até esqueceram, irmãos, que eles foram prender Jesus. Depois que Jesus concluiu, irmãos, ali a sua fala, as suas atividades, aqueles servidores, eles retornaram para se encontrar com os fariseus e com os sacerdotes, né? E quando eles chegaram lá na casa dos fariseus, lá no Sinédrio, né? Os fariseus perguntaram, pera lá, o que aconteceu? Cadê Jesus? Vocês não foram prender Jesus? Cadê Jesus? Agora, irmãos, note o que eles responderam. Está no capítulo 7, verso 46. Aí na tela. Responderam os servidores, nunca
homem algum falou, irmãos, assim como este homem. Irmãos, olha a resposta daqueles homens. Eles falaram o seguinte: fariseus, saduceus, sacerdotes, nunca homem algum falou como este homem. Irmãos, será, irmãos, que não seria maravilhoso se as pessoas que nós temos contato, as pessoas que nós temos, irmãos, interação, elas olhassem para nós e dessem um testemunho e falassem: nunca homem algum falou como Ivanilson. Nunca homem ou nunca mulher alguma falou como essa irmã. Que testemunho, irmão, seria para as pessoas? Que as pessoas que nós temos contato, irmãos, possam olhar para nós e dar o testemunho que os servidores eram de Jesus. Nunca homem algum falou como este homem. Nunca mulher alguma falou como esta mulher. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos orar. Querido e amoroso Pai do céu, hoje nós estudamos mais um tema, Pai, relacionado aos temas dos perigos, pecados da língua. Nós falamos da suspeita, Pai, e nós queremos, Pai, ter o amor igual a de Cristo. Isso é a nossa oração, Pai, uma oração muito simples. Nós queremos ter o amor igual a de Cristo. Nós queremos aprender, Pai, a atribuir a mais favorável das intenções aos motivos e atos dos outros. Nós queremos, Pai, não ter aquele prazer pecaminoso de expor de forma desnecessária as faltas alheias, Pai. Nós queremos ter amor pelas pessoas. Nós queremos, Pai, ter a semente, o fruto do Espírito, que é o amor. E não aquelas sementes que são plantadas por Satanás, as sementes suspeitas, a impaciência, preconceito, maledicência, ciúmes, invejas. Que o Senhor, Pai amado, pelo poder do alto, desarraigue tudo isso no nosso coração. Nós não queremos, Pai, ouvir relatórios favoráveis dos outros. Que o Senhor, Pai amado, santifique a nossa mente, santifique a nossa boca, santifique os nossos ouvidos. E que o nosso testemunho perante as pessoas, perante o universo, Pai, seja que nunca homem algum falou como nós, nunca mulher alguma falou como nós. Que o Senhor nos abençoe, Pai. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.